importante a gente ter esse tipo de ferramenta para disseminar informação, né? Para a gente poder trocar ideia. E também com esse tipo de iniciativa, a gente acaba formando cabeças pensantes em BIM para a gente poder chegar em algum caminho. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa pela minha voz, eu tô gripado. Carioca, cara, passou 22 graus, fica todo mundo gripado, né? Fica todo mundo sem voz, fica tossindo, já pega logo um resfriado aí. E então eu tô meio ruim, às vezes eu vou dar umas tossidas aí, mas a gente vai sobrevivendo. Então é importante essa iniciativa do BIM Experts para que a gente possa criar essas cabeças pensantes, né? Fazer a galera falar sobre BIM, pensar em BIM, discutir sobre BIM, né? Isso a gente não tinha há um tempo atrás. Era complicado você chegar numa roda de pessoas que trabalhavam com tecnologia na área de construção e de arquitetura, e muita gente não fazia ideia do que era BIM. Hoje em dia, a gente já tem um número maior de pessoas para conversar sobre isso, e a ideia do BIM Experts, a ideia da minha palestra aqui, é formar a galera para pensar em BIM, para discutir sobre BIM e como aplicar ele no seu dia a dia e nos seus processos. Tá? Antes de começar a abrir o PowerPoint, eu sou arquiteto urbanista, fala um pouco sobre mim. Sou um arquiteto urbanista, mas eu também sou técnico em edificações. Eu acho que isso foi fundamental para eu começar a entrar no mundo tecnológico, porque antes de ir para a faculdade, na escola técnica, eu já aprendi AutoCAD, né? Então eu sempre fiquei ali flertando com a tecnologia na área de construção civil. E hoje eu já tenho mais tempo trabalhando com tecnologia BIM e tecnologias voltadas para projetos de arquitetura do que usando o AutoCAD propriamente dito. Eu usei muito AutoCAD de 94 até 99, por aí, 2000. Depois eu comecei a trabalhar com Arquitetura Desktop, que era um software da Autodesk, que é anterior ao Revit, mas que ele era semi-paramétrico, não falava em BIM ainda. E depois eu comecei a usar o Revit em 2006, se eu não me engano, 2005, 2006. Comecei a usar o Revit como modelagem, mas isso foi só o início. Depois a gente entrou no mundo de soluções de tecnologia, de soluções de software para aplicar em diferentes áreas desse processo de construção civil. Né? Hoje eu trabalho mais com gerenciamento de modelos, né? Recebo modelos para fazer gerenciamento. E essa palestra é para falar sobre dois cases que eu tive. Um foi desse complexo naval na África, que foi um projeto que foi exigido pelo cliente que fosse feito em BIM por quem ganhasse a concessão. E a empresa que eu dei treinamento me chamou para montar essa equipe, para ser o BIM manager desse projeto. E o outro foi a análise de um modelo em que uma empresa contratou terceiros para fazer um modelo BIM, né? E eu tive que verificar esse modelo para ver se ele atendia às necessidades do segundo contratante. Na verdade, era uma empresa que precisava de um projeto em BIM, aí contratou uma empresa de projeto que contratou uma outra empresa para poder modelar. Então a gente vai conversar sobre isso aqui. Deixa eu só botar aqui na tela a minha apresentação, compartilhar a tela corretamente aqui da apresentação. Deixa eu fechar aqui. Acredito que já tenha mudado aí para vocês. Aí foi. Bem, então vamos lá. Como eu disse, meu nome é Fabrício Ferreira, arquiteto urbanista, BIM manager, e durante muito tempo eu trabalhei para revendas Autodesk no Rio de Janeiro, tanto como consultor BIM, como técnico de venda, pré e pós-venda, e sempre tive as certificações da Autodesk, né? Então, quais são os estudos de caso que a gente vai conversar aqui? É o desenvolvimento de um complexo naval na África e a fiscalização e validação de um modelo BIM contratado pelo cliente. Quais foram os desafios do complexo naval? Como eu disse para vocês, o cliente me procurou falando que tinha que entregar um produto em BIM. E esse cliente, ele fez um treinamento comigo em 2010, se eu não me engano. Foi 2010, 2011. E tinha que fazer esse projeto em 2015. Ou seja, 5 anos depois, eles me procuraram. Depois de dar um treinamento para algum corpo técnico dele, para algumas pessoas do corpo técnico dele, eles me chamaram para montar uma equipe e fazer um complexo naval todo em BIM.
Se eu não me engano, eram mais de 40 mil quilômetros quadrados, era bastante coisa. Era não só estaleiro naval, como escola naval, residência, enfim. Então tinha que montar a equipe. Não tinha como montar a equipe com funcionários da empresa, porque dos 4 que fizeram treinamento há 5 anos atrás, só um continuava usando um software de modelagem para BIM. Uma pessoa já não trabalhava mais na empresa e outras 2 não tinham o menor interesse em fazer a coisa funcionar. Então, na própria empresa só tinha uma pessoa que se especializou durante 5 anos em modelagem de projetos complementares, né, de projeto estrutural, hidrossanitário, de elétrica e ar-condicionado. Então, quando eu recebi a incumbência de montar a equipe, eu tive que procurar profissionais que já estivessem gabaritados para poder trabalhar com isso. Então, eu procurei direto alunos meus próximos que não fizeram só aquele curso de 40 horas, né? Porque tem muita gente que acha que faz um curso de 40 horas e sai sabendo tudo de BIM. Não sabe. Eram alunos que estavam fazendo um curso meu que era mais específico, não era só de modelagem na arquitetura, não era só sobre BIM, era sobre vários outros tipos de metodologias dentro do BIM. Né? Então eu tive que montar a equipe e tive que chamar 2 pessoas que, teoricamente na época, teoricamente não, eles eram meus melhores alunos na época e eles vieram formar essa equipe comigo. Depois foi definir um padrão de entrega para o cliente. O cliente, ele queria em BIM, mas nem ele sabia como ele queria receber aquele conteúdo. Então a gente tinha que definir como que a gente vai entregar isso para ele. Né? Primeiro era analisar, dentro do contrato fechado entre as partes, o que era entregue na fase 1, na fase 2, na fase 3 e na fase 4, que eram as 4 fases que esse projeto ia ter. Então a gente conseguiu entender que na fase 1 a gente ia fazer um estudo preliminar de todas as edificações que iam ser construídas, de toda a implantação desse complexo naval. Na época, a gente definiu um LOD para isso, que foi um LOD 200 para alguns componentes e um LOD 300 para outros componentes. Na verdade, hoje em dia eu já nem faço mais assim. Hoje em dia eu vou modelar e vou focar no tipo de produto que eu quero extrair. Então, um modelo ele acaba tendo vários LODs, né? Vários níveis de detalhe, sem ter um específico para todo modelo. Então, nesse projeto, eu já comecei a pensar assim, porque algumas informações o cliente precisava ter nessa fase 1 e outras não. Então, não existia necessidade de modelagens mais complexas nessa primeira fase. Então, nós definimos esse padrão de entrega. Desculpa, gente. Depois foi a comunicação entre os setores da empresa. Essa empresa era uma grande empresa de projetos no Rio, infelizmente com a crise ela se reduziu absurdamente o número de funcionários dela, mas ela tinha uma parte muito boa, que existia setor de arquitetura, setor de projeto estrutural, de elétrica, hidrossanitário, de infraestrutura urbana. Era muito bacana isso, era bem bacana, porque você conseguia dividir dentro de uma mesma empresa, né, dentro do mesmo site de trabalho, todas as disciplinas, né, todas as formas, tudo que você precisava gerar de conteúdo BIM estava dentro da mesma empresa. Você não perdia informação enviando para ninguém. Tudo era resolvido ali dentro. Então a gente teve que definir um padrão de comunicação, porque a comunicação que existia dentro dessa empresa era por arquivo DWG e arquivo impresso. Por mais que fosse dentro do mesmo local, as pessoas plotavam, saía da arquitetura, mandava para o projeto complementar o arquivo plotado para o gerente de projeto de estrutura poder ver a arquitetura impressa. E isso não faz cabimento nenhum, né? Não tem cabimento nenhum fazer isso em BIM. Então a gente definiu que a comunicação entre os setores ia ser a partir de um modelo gerado que ficaria no servidor. Então as pessoas pegariam aquele modelo como referência para desenvolver os seus projetos. A gente não trabalhou num primeiro momento com workset, que para quem trabalha com Revit, com worksets divididos por funções, né? A gente preferiu na época trabalhar linkando os arquivos, até porque tinha setores da empresa que usavam outros softwares para fazer as suas disciplinas. Então a gente preferiu ter esses arquivos separados para poder comunicar melhor entre eles. Depois foi adequar a entrega aos padrões da empresa. Isso foi engraçado, cara, porque
a empresa, era uma empresa que já tinha 70 anos no mercado, ela tinha uma biblioteca, onde ela guardava todos os documentos gerados, todas as plantas e tal. Existia uma norma feita por uma bibliotecária que trabalhava dentro da empresa também o dia inteiro, que era como você tinha que entregar os documentos para serem catalogados dentro da empresa. Então a gente teve que adequar tudo que a gente gerava em BIM, porque a pessoa estava acostumada a receber, sei lá, 50 plantas, né? 50 pranchas a zero, com um monte de projeto para botar naqueles armários gigantescos que precisavam de 2 pessoas para abrir, catalogar tudo. Quando a gente trabalha com BIM, a gente não precisa fazer isso. Então eu tive que explicar essa metodologia, explicar qual era o tipo de informação. Enfim, a gente manteve grande parte do padrão normal da empresa como entrega, só que a gente criou uma nova forma de documentar. A partir de agora, a empresa não documentava só pranchas, ela documentava também o modelo BIM depois dele ter sido finalizado. Aí tinha um servidor da empresa onde guardavam as coisas e eles conseguiram resolver isso lá. Mas foi um desafio. Eu juro para você que nos meus primeiros 2 meses na empresa, eu devo ter dedicado uns 5 a 6 dias de trabalho só para definir essa adequação de entrega aos padrões da empresa. E o prazo? O prazo era interessante porque, se eu não me engano, eram 6 meses para entregar e eram 48 edificações. Eram 48 edificações, a gente tinha 6 meses para entregar. Isso no nível de anteprojeto. E a gente tinha definido alguns componentes como nível de detalhe 200, outros como nível de detalhe 300. Chegou no momento que até alguns chegaram a 350 de informação. Mas esse era o nosso padrão de modelagem na época. E a gente definiu os prazos, a gente definiu que conseguiria entregar no prazo, e foi até curioso, porque quando a gente foi desenvolvendo o projeto, a gente conseguiu terminar em 4 meses e meio. Faltando 1 mês e meio para entregar tudo, a gente já tinha finalizado todos os prédios e com todas as documentações geradas. O próximo slide é para mostrar o kit de documentação que a gente entregava básico para cada edificação. Então a gente conseguiu ficar com 1 mês e meio sobrando para a entrega final. E isso foi bom, porque nesse 1 mês e meio que sobrou, a gente sentou e definiu tudo que a gente ia ter que fazer para a próxima fase, para a fase 2, que já era para já partir para um projeto executivo de alguns trechos desse complexo todo. A gente já tinha feito reunião com os clientes lá fora, e eles já estavam gostando bastante do resultado que a gente estava apresentando, só que eles queriam mais. Então a gente sabia que a fase 2 já seria num LOD 400, num projeto executivo em BIM, e então a gente aproveitou esse 1 mês e meio para começar a definir esses padrões para entrar na fase 2 já redondo. Então o kit de entrega era esse aí. A gente tinha um arquivo de planta baixa, uma prancha com a planta baixa. Se fosse uma edificação de mais de um pavimento, era uma prancha para cada pavimento, e isso aconteceu bastante. Essa prancha aí é um exemplo de uma que só tinha um pavimento, mas várias tiveram vários pavimentos. Então não eram só um conjunto de 3 pranchas. Passavam de 3 pranchas fácil. Um outro, a gente colocava cortes e fachadas, usando filtros, enfim. Todas as coisas que as ferramentas de modelagem dão para você poder fazer. E uma outra prancha, onde a gente fazia um mapa de esquadrias daquela edificação. Esses mapas, eles às vezes eram mais, na maioria das vezes, eram mais de uma prancha, porque vai depender muito de edificação para edificação, mas a gente teve um desafio bacana nisso aí. Por quê? Quando a gente começou o projeto, esse tipo de vedação de janela e de porta não tinha sido definida ainda. Então, a gente estava meio que como que a gente vai fazer as famílias, como é que nós vamos modelar as famílias, como é que a gente vai fazer isso acontecer. Enfim, quando chegou lá no mapa da esquadria, a gente acabou tendo que modelar algumas famílias para poder atender a representação gráfica de cada uma delas. Então, nesses 4 meses e meio, a gente poderia ter terminado em menos tempo se no início a gente já tivesse padronizado os tipos de esquadria que a gente fosse usar
em cada edificação. A gente não está falando nem de alteração de projeto, né, de algo que foi sugerido no início e depois foi modificado. Não, desde o início a gente não tinha essa definição. Então a gente ficou um pouco amarrado ali no final para poder finalizar isso. Beleza? Então, esses foram os desafios que a gente teve para conseguir entregar em 4 meses e meio esse tipo de conteúdo. Foram 48 edificações. O complexo tinham mais edificações, mas não eram responsabilidades nossa, né? Então, a nossa missão, o nosso grupo, né, eu chamava a gente de nosso núcleo BIM, né? A gente tinha um núcleo BIM dentro dessa empresa. A gente assumia que isso era que a gente tinha que modelar a arquitetura, porque o setor de arquitetura da empresa não queria usar Revit, continuava usando AutoCAD, mas a gente teve a sorte dos outros setores de projetos, eu fico com medo de falar projeto complementar, que tem engenheiro que não gosta de falar que seja chamado de projeto complementar, né? Então, os outros projetos de estrutura, hidrossanitária, elétrica, ar-condicionado, paisagismo também teve, esses setores já trabalhavam em BIM. Então ficou mais fácil para a gente se dedicar a única e exclusivamente à modelagem do BIM, à modelagem da arquitetura, e as outras disciplinas eram sendo colocadas depois, sem o menor problema, e cada uma gerando a sua documentação. E esse projeto foi bem bacana. Infelizmente, quando começou a fase 2, o país africano que a gente estava fazendo o projeto cancelou o projeto. Isso foi bem triste na época, porque a gente participava de reuniões com clientes dos Estados Unidos, estavam fazendo parte do projeto também. A gente mostrava os prédios. Porque, na verdade, a gente pegou um prédio e botou ele no LOD 400, em projeto executivo, para poder mostrar qual era o nosso produto final a ser entregue para eles. Os clientes ficaram malucos, ficaram super felizes, e a gente conseguiu entregar tudo para eles. Mas quando começou a fase 2, o governo do país africano que a gente estava fazendo o projeto cancelou tudo, cancelou, não deixou rodar. Isso foi bem frustrante para todo mundo, porque os projetos estavam lá, estava tudo muito bonitinho sendo feito, e infelizmente não foi construído, né? Não foi para frente. Bem, agora um outro que tem acontecido mais frequentemente hoje em dia do que naquela época lá atrás, em 2015, que é a fiscalização e validação de modelos BIM. Muita gente hoje quer contratar a modelagem de um projeto em BIM. O cara pode ter ouvido falar na internet, o cara pode ter... Um amigo comentou com ele numa festa sobre BIM e ele decidiu que tem que começar a fazer BIM. Mas às vezes as pessoas não sabem nada sobre o que é o BIM, acabam sendo enganados e acabam recebendo algum produto aí que não atende. Então eu tenho feito hoje muito esse trabalho de fiscalização e validação em cima do que o cliente está pedindo para ser entregue. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o processo de modelagem, como é que foi feita a modelagem do projeto, né, quais foram os parâmetros que eles foram criados, da onde que partiu a concepção da modelagem do projeto. O software que está utilizando, num primeiro momento, não faz muita diferença, porque a entrega final tem que ser entregue o que o cliente quer, independente do software que a pessoa use. Mas você já sabendo do software, você já pode meio que já ir fuçando como a empresa desenvolveu aquele produto, né? Qual software utilizar? Eu utilizei, na época, o Navisworks para fazer essa validação. Então eu pegava os arquivos que eram híbridos, tinha gente que tinha feito em RVT, tinha um pessoal que tinha feito em ArchiCAD, tinha muita coisa em TQS, porque esse projeto demandava uma estrutura bem trabalhada, então tinha bastante projeto vindo de TQS. Então eu usava o Navisworks para poder juntar tudo lá, poder visualizar tudo, né? Aí vem a parte mais tensa, que é você verificar como foi criado cada componente do projeto. Não era para ser um problema. Não era para ser um problema isso. Porque você parte do princípio que se você for contratar uma empresa para modelar
uma estrutura para você, ele vai modelar aquilo sendo uma estrutura. Isso é óbvio, você parte desse princípio. Mas, enfim, eu tive que começar a fazer essa verificação. Quando eu passar para o próximo slide, onde tem um modelo, eu vou comentar um pouco melhor sobre isso. Eu comecei a encontrar componentes no modelo que não atendiam em nada às normativas BIM do que o cliente precisava. Auxiliar a equipe do cliente. Esse meu cliente, no caso, ele tinha uma equipe de modelagem BIM lá dentro, tanto de arquitetura como dos outros projetos também, das outras disciplinas também. Então, eu tive que começar a auxiliar eles a como manipular os modelos que eles tinham recebido. Porque como a função deles era gerar a documentação final, você não conseguia fazer isso acontecer de uma maneira bacana se não soubesse como o modelo tinha sido criado. Um exemplo disso, eu vou gerar uma tabela de quantitativos sobre algum tipo de componente do projeto. Se esse componente não for catalogado ou modelado da maneira correta, ele não vai aparecer nessa tabela. Então, por fazer a verificação do modelo, eu já cantava a pedra para a equipe da empresa, falando, não adianta extrair o quantitativo dessa maneira, porque não vai aparecer, porque foi modelado de um outro jeito. Então, isso acabava ajudando a produção de documentação dessa equipe. A última parte é o seu produto final, né? Você como como fiscal e o validador desse modelo. Como é que você vai documentar os problemas encontrados e como informar isso da melhor maneira possível? Isso foi uma parte bem tensa do caminho, por quê? Esse projeto que eu validei, eu tinha sido chamado para fazer ele há 3 anos atrás. E a empresa não tinha fechado comigo. Inclusive, um outro amigo meu que já palestrou aqui, a gente foi junto nessa reunião para poder pegar esse projeto. Que foi o Wagner Conde que participou ontem aqui. A gente foi junto na reunião, a gente conversou para pegar o projeto, eles não deram um projeto para a gente, deram para uma outra pessoa, e aconteceu todos esses problemas que vocês vão ver agora. Mas, enfim, essa minha documentação foi feita com Excel. Eu cheguei, peguei o Excel, fui montando a planilha e comecei a colocar o que eu observava, o que o cliente pedia e o que tinha sido entregue. É óbvio que esse documento criou um problema grande, porque quando o dono da empresa que me contratou recebeu esse documento, ele se sentiu lesado, porque ele pagou por isso e não recebeu o que ele precisava. Né? Então eu cheguei a participar de reuniões onde as pessoas queriam questionar o porquê do que eu tinha falado. Então vamos passar aqui para o próximo slide, só para vocês terem uma ideia. Essa é uma imagem do processo que eu tinha feito. Eu esqueci de mencionar também. Uma das coisas que eu tinha sido contratado era para fazer um 4D. Aí eu pedi para um dos parceiros que tinham feito o planejamento dessa obra o arquivo do MS Project. O cara me passou isso aqui do lado. Isso aqui era o planejamento. Fundações, estrutura metálica. O cara me entregou um arquivo TXT dessa maneira. Ou seja, o planejamento não estava colaborando muito com o que eu precisava. Mas, enfim, eu usei o Navisworks para poder fazer isso e fazer esse estudo de implantação com o 4D. Então, só para você ter uma ideia, toda essa cobertura que está aqui, nada disso foi feito utilizando algum componente BIM que interessasse para cá, ou um telhado no Revit, ou qualquer outro tipo de catálogo, de categoria para identificar isso como uma cobertura. A grande parte de tudo que está aqui, essa caixa d'água que está aqui do lado e tal, isso tudo era modelo 3D do AutoCAD. Quando você clicava nesse elemento e pedia a propriedade dele, aparecia aqui do lado. Esteira de grãos.dwg. O cara que fez esse trabalho, ele simplesmente modelou no AutoCAD, jogou para dentro de uma família, um template de família, e nem se preocupou em pegar um template de família que categorizasse aquilo como equipamento mecânico, equipamento hidráulico. Ele simplesmente chegou, jogou ali
e falou, não, isso aqui é um modelo 3D. Então, tudo isso aqui, não, tudo é um termo muito forte, mas grande parte disso tudo aqui era 3D model, era model. Você ia procurar, eu quero procurar uma laje, não era laje, era um model 3D foi modelado para ser a laje de fundo. Então, eu tive N problemas com esse modelo, porque só parede, porta e janela eram feitos em BIM, propriamente dito, e catalogados como parede, portas e janelas. Né? Tinha alguns equipamentos, postes, eram componentes elétricos e tal, mas as partes mais importantes do projeto, como a laje de fundo, isso aqui é um graneleiro, é um silo graneleiro, então a laje de fundo dele é em V, né, para o grão poder cair numa esteira e poder embarcar no trem ou num caminhão. E era isso, era tudo modelado em 3D. Então isso foi bem complicado. E quando eu gerei esse resultado pro meu contratante, a coisa não ficou muito interessante para quem foi contratado, né? Porque foi questionado o porquê disso ter sido entregue. E na época, alguns argumentos como o BIM não é isso tudo, o que você sabe de BIM e tal. Aí eu tive que mostrar currículo, mostrar o que eu já tinha feito. Mas enfim, é bom você ficar ligado nisso, porque às vezes você pode receber um produto e esse produto não atender o que você precisa. Tá? Então saiba contratar, saiba criar uma proposta do que você precisa. Né? Uma coisa que eu tenho feito também é dado consultoria em montagem digital para empresas que querem contratar, para poder amarrar o máximo possível de informações e não desenvolver um projeto que não atenda ao que você precisa, tá bom? Bem, gente, muito obrigado. Eu sou o Fabrício Ferreira, isso aí embaixo é o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, é só falar que a gente está aí para bater um papo. Deixa eu interromper aqui a compartilhamento. Pronto, voltou, voltei aqui. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Qualquer dúvida aí é só mandar. Estamos aí para o que vocês precisarem. Já mandaram aqui já, enquanto você estava É falando. mesmo? Já sim. Aqui, ó, o pessoal teve uma dúvida que é, primeiro, a primeira dúvida de todas foi do Thomas, né? Principalmente quando você falou que o pessoal acha que faz um curso de 40 horas e vai se tornar um BIM manager. Então, daí ele quer saber, para uma pessoa que quer se tornar BIM manager, que caminho que você recomenda? Algum certificado de alguma instituição? Pode fazer propaganda de livro, Mari? Pode Pode? fazer propaganda de livro? Pode. Aqui, meu amigo, ó. Esse aqui, ó, tá um pouco empoeirado. Meu livro de cabeceira, durante muito tempo, ó. Manual do BIM. Eles estão me vendo ou não estão me vendo? Então sim. Então, então, ó, Manual do BIM. Isso aqui é meu livro de cabeceira, cara. É isso aqui que eu uso, que me ajuda absurdamente. Então, se você fez um curso de 40 horas, você está sabendo o que aquele software que você aprendeu faz, né? Mas você não sabe todo o processo, gerenciar todo o processo. Então seria interessante você se dedicar a ou aprender outros softwares ou aprender outros processos dentro da sua área, E do que esse é você só quer o atuar. começo, né? E esse é só o começo. Sim, sim, Porque sim. tem muita terra ainda para O andar. que na verdade também o BIM Manager faz a experiência, faz você ter, faz a experiência de projeto que você tem é que te faz o BIM Manager. Você acaba vendo tanta coisa de projeto acontecendo e como é que você vai encaixar aquilo dentro do BIM? Né? O fato de eu ter trabalhado com projeto e dando consultoria em empresas com N tipos de projetos diferentes, você acaba tendo uma certa experiência para poder se tornar um gerente de produto BIM. Então, porque isso foi até uma coisa que a gente discutiu ontem, né? Ontem com o Wagner Conde, perguntaram mais ou menos a mesma coisa, se eu não me engano, foi o Thomas mesmo que fez essa pergunta. E daí o Wagner falou que não tem muito como cortar caminho, né? Se você se formou agora, você tem que passar por todo o processo de adquirir experiência como um arquiteto, como um engenheiro, até você realmente se tornar um manager, porque não tem como você
sair da faculdade sem experiência de projeto, sem experiência de obra, e achar que você vai virar BIM manager em 3 anos, né, e É. assim, dominar tudo só. Eu tô com 15 anos de formado. E quando eu estava na faculdade, eu já dava consultoria de CAD em empresas de projeto. Então, 15 anos de formado, mais a época de escola técnica e tal, desde 94 vendo projeto. É bastante tempo você inserido ali dentro de projeto. Então, você acaba tendo experiência com relação a isso. Mas a parte técnica de ser um BIM manager, de saber qual software usar, de saber como gerenciar os modelos e tal. O meu livro preferido é o Manual do BIM, é meu livro de cabeceira, é o que eu uso ele para ler sobre qualquer coisa que eu preciso saber. Que eu preciso Eu tenho saber. mais um para indicar, daqui a pouco eu pego ele ali para mostrar para Show você. de bola, show de bola. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou te deixar respondendo enquanto eu pego aqui o livro. Você mostrou alguns projetos, né, alguns cases, e daí o pessoal perguntou sobre o BEP e a matriz de modelagem, se estavam nesse processo, como é que isso funcionou e tudo mais. Tá, você falou o MEP e a matriz de modelagem, é isso? O BEP e matriz de modelagem. Como assim? Desculpa, agora eu não entendi. O BEP, o BEP que, na verdade, é o manual de execução Ah, tá, do tá, BIM. tá, tá, tá. O que acontece? A empresa não tinha nada disso, não tinha um manual de execução. Na época, a única coisa que a gente tinha na época eram os fascículos da SBEA sobre como utilizar o BIM. Né? Você não tinha a documentação do AIA e tal. Eu me lembro que a gente usou como base o guia do AIA, que é o American Institute of Architecture, sobre o que a gente ia modelar de cada componente de acordo com o nível de detalhe. Né? Então a gente desenvolveu é, em cima desse manual, todos os tipos de componentes que a gente ia entregar. Como eu falei na palestra para vocês agora no slide, eu tive um problema na hora de fazer o mapa das esquadrias, justamente por não ter definido no início quais as esquadrias iam ser utilizadas. Porque quando teve que fazer a representação gráfica, a sorte que eu tinha na minha equipe, um cara muito bom de modelagem de família. Então ele pegou as famílias que já existiam, faziam a modelagem e acabava escrevendo lá. E a gente meio que criou esse guia para dentro da empresa. Eu me lembro que eu fiz o diário do BIM. Tudo que a gente desenvolvia, tudo que a gente pensava e conversava dentro da empresa, eu anotava nesse Excel, nessa planilha, para eu lembrar depois como que a gente definiu isso e poder desenvolver essa informação para outros projetos também. Que é justamente o BEP, né? Que já. É, porque hoje em dia você tem esses termos, né? Hoje você chega aí, se você for procurar um manual para trabalhar em BIM, você tem a CEBIC, você tem N empresas criando algum tipo de manual para te ajudar a trabalhar com BIM. Por incrível que pareça, em 2015 não tinha isso. Era muita coisa sendo conversada, muita coisa sendo amarrada ainda, mas você não tinha nada sólido. O máximo que tinha era você tinha o manual da SBEA e tinha aquele guia de acordo de cooperação entre Brasil e Reino Unido, que era um guia que estava sendo escrito e tal, e que meio que parou, não sei se parou, mas enfim. Até tinha galera que usava já BEP nessa época, só que assim, no Brasil sempre teve essa dificuldade em compartilhar conhecimento, né? Uhum. Nunca teve muito essa troca, e daí, assim, querendo ou não, acabou sendo difícil de muita gente implantar isso, né? Querendo ou não, essas boas práticas foram vindo com o tempo e com as trocas cada vez mais frequentes. O Lucas, ele perguntou aqui, ó, estando responsável pela validação de um modelo BIM, como que você questiona o trabalho de um terceiro, sem gerar nenhum desconforto, ou pelo menos tentando gerar o mínimo possível? Ó, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque a gente não pode. Ah, eu modelo desse jeito, então para validar o modelo, ele tem que modelar igual eu faço. Não é isso. Entendeu? Isso você não pode fazer, porque o cara pode ter uma outra forma de modelar fisicamente o objeto. Mas uma coisa que ele tem que fazer é categorizar aquilo de uma maneira correta. Por exemplo, se ele modela um vaso sanitário, aquilo tem que ser um equipamento hidráulico,
porque o software que você for usar tem que reconhecer aquilo como equipamento hidráulico. Se você for fazer o projeto, a tubulação tem que reconhecer o conector dele e encaixar. Aquele vaso sanitário ele não pode ser um modelo 3D, um model, um generic model, por exemplo. Enfim, dentro desse projeto que eu falei, estava nesse nível. Você tinha um monte de componentes que tinham que ser modelados de maneira um pouco mais detalhada para ter uma categoria que funcionasse, e estava como 3D model. Então você não conseguia gerar uma área, ou você não conseguia gerar metragem quadrada de laje, volume de laje, nada disso, porque não estava categorizado como laje. Estava como generic models. Então isso é uma coisa que você vai chegar e vai falar, ó, isso aqui tinha que ser modelado, tinha que ser categorizado. É mais o que o cara categorizou do que como o cara modelou. O cara ele categorizou dessa maneira e não era dessa maneira. Para poder atender o que o cliente quer, tem que ser assim. Então era desse jeito que a gente fazia. Daí o pessoal ficou curioso, né, com relação ao BEP, de novo. Já que não tinha o BEP, não tinha nenhum manual nesse sentido, como que vocês faziam para adotar um estilo específico, né? Porque, na verdade, o BEP, ele vai determinar tudo isso, né? Sim. Ele vai determinar como é que vai ser a modelagem, qual que é o nível de detalhe, ele vai determinar todos essas informações super necessárias para você fazer a modelagem. Então, queriam saber, então, como é que vocês fizeram essa definição e se existiu algum caderno de encargo para nortear a modelagem. Sim. O nosso caderno de encargo era o que tinha que ser entregue para o cliente. O cliente ele não tinha. Perdão, gente. O cliente não tinha. O que eu quero em BIM? O cliente falou que tinha que ser entregue em BIM. Era isso que ele queria. Então, o que a gente fez? Quando eu cheguei na empresa, o meu aluno que já trabalhava lá e que se dedicou durante 4 anos, ele já tinha um template da empresa pronto, já tinha algumas coisas pré-definidas e que ele tinha testado e tinha funcionado. Só que a gente tinha um desafio de criar os componentes de arquitetura, como que a gente iria modelar, e aí, meu amigo, foi no braço mesmo. Foi a gente se reunindo. Eu me lembro que no início a gente fazia reunião 9 horas da manhã, a gente fazia uma reunião de 9 até as 10h30 para definir o plano de ataque do dia. Então, como a gente era um setor que abraçava todas as disciplinas, não era só de arquitetura, chegava uma demanda que a arquitetura mandou 3 prédios para modelar, porque eles mandavam em CAD. Ninguém na arquitetura modelava em Revit ou ArchiCAD, nem nada. Então mandava em DWG. Então, o foco de hoje é modelar as arquiteturas desses 3 prédios. Aí, é o primeiro prédio que a gente vai fazer. Então, vamos assumir a parede desse tipo com essa informação. Eu me lembro que no início a gente fez muita parede de LOD 200 só para levantar. Depois a gente veio picotando e colocando ela em outros níveis de detalhe. Tá? Mas naquela época tinha que ser assim. A gente não tinha como pegar um algo e olhar aquilo. A gente acabou criando o nosso próprio manual interno para definir os padrões. Tanto que no meio desse processo, uma nova pessoa entrou no trabalho. Aí eu peguei o que eu falei no meu diário BIM que eu estava fazendo, e passei para a pessoa, quando for fazer parede assim, é assim. Quando for fazer a porta tal, é para colocar assim. O piso vai respeitar desse jeito, porque depois vai entrar um outro piso por baixo para fazer o contrapiso e a laje acabada. A gente acabou criando isso. Eu não vou falar que naquela época era mais difícil, como nós éramos desbravadores e tal. Não era isso. Mas a gente teve que dar um jeito. Então a gente partiu no braço mesmo para fazer. Você, vamos dizer assim, né? Acabou tendo, então, uma série de desafios. Você admite que seria, então, bem mais fácil se tudo fosse definido desde o começo, né? É porque eu não estava querendo falar, mas eu vou falar. Agora eu vou falar. A arquitetura não queria que isso funcionasse. É impressionante, né? O setor de arquitetura da empresa não queria que o BIM acontecesse. Então tinha uma parada política dentro da empresa. E era bem engraçado, que o meu maior problema dentro da empresa era o setor de arquitetura. O pessoal de estrutura já me entregava a estrutura bonitinha, tudo pronto, elétrica e tal. Então, não existia uma boa vontade dentro da empresa, dentro de alguns setores da empresa, que isso fosse acontecer. Então, no início, falaram, não, bota essa janela aí, pode ser essa janela. Quando chegou lá no mapa de esquadrias, agora tem que ser essa janela aqui.
tem problema nenhum. Foi muito mais difícil? Foi. Foi braçal, foi complicado, mas a gente teve que dar um jeito. Porque, infelizmente, era essa a política da empresa na época. Então, a gente teve que se adaptar. É claro que se lá no início já tivesse um monte de coisa definida, beleza, mas não tinha. Então a gente tem que dar um jeito. Então por isso que eu acredito que os 4 meses e meio que a gente levou, a gente levaria menos tempo com a equipe que a gente tinha se a gente tivesse algumas coisas já pré-padronizadas, né? Lógico, lógico. Então, galera, ó, anota aí no caderninho aprendizados com as outras pessoas. Primeiro aprendizado é tentem ter esses padrões antes. Segundo aprendizado é o diário BIM. Isso é muito legal. Até em projetos normais, mesmo que você não adote BIM, é você ter um diário com aprendizados. Então, tudo que você fez de errado, tudo que você fez de certo, pode parecer bobeira, mas é muito, muito importante a gente sempre aprender com a nossa evolução para a gente continuar aí melhorando. E daí, só para mostrar aqui um outro livro que eu pessoalmente gosto bastante, eu acho que ajuda demais, é esse aqui, ó. Ele chama BIM and Construction Management, tá? Ele é incrível, porque ele fala da integração do BIM no ciclo completo. Por mais que aqui o título seja gerenciamento de obras, gerenciamento de construção, na verdade ele traz uma abordagem bem, bem holística mesmo, e ele é muito legal. Ele até traz uma pincelada ali na parte de IPD, que é uma forma de contrato, que todo mundo é responsável pelo resultado junto. Então, assim, essa forma de contratação no Brasil ainda está longe de acontecer, mas é bem legal esse livro. Então, quem não leu ainda, anota aí, ele é bem bacana. Tem mais uma pergunta aqui para você, Fabrício. O pessoal quer saber, então, como é que vocês fizeram, né, para garantir que isso que vocês modelaram fosse condizente com o executado em obra e, consequentemente, que o 4D e o 5D fossem assertivos. Tá. No complexo naval, a gente não chegou nessa fase. Porque quando chegou no final da fase 1 e a gente ia entrar para a fase 2, para o projeto executivo, tudo foi cancelado. Né? O governo do país africano parou de pagar e todos os parceiros tiveram que ser. Todas as parcerias foram desfeitas e o projeto morreu. Mas eu já tinha feito um planejamento 4D para fazer a implantação de todo o complexo. Eu me reuni com o departamento da empresa que fazia o planejamento de obra, aí eu peguei o MS Project, botei dentro do Navisworks, com os modelos que eu tinha, a gente conseguiu fazer um planejamento de como montar isso, mas era para fins de estudo, a gente não tinha todas as fases definidas ainda. Mas isso ajudou a vender, porque quando eu mostro isso para o meu cliente, falando, quando eu chegar lá na fase 3, que é a execução do projeto, olha como é que a gente vai gerenciar. Então isso era bacana, porque nem o cliente tinha ideia do que era BIM. Então quando você mostra isso antecipadamente, mesmo num nível com menos informação, você consegue fazer a coisa acontecer. Agora, nesse segundo projeto, eu não sei que fim levou, porque eu verifiquei, passei todo o relatório, entreguei o meu relatório, o presidente da empresa ficou satisfeito, porque ele viu que ele tinha contratado algo que não atendia a ele e nem ao cliente dele, né? E eu não sei que fim levou, porque eu fui contratado só para fazer isso, só para fazer a validação. Não sei se foi construído, não sei se a equipe da empresa desenvolveu o projeto executivo para poder fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat, vamos ver. Não, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Galera, se vocês quiserem mandar mais uma pergunta, a hora é agora, tá? Enquanto isso, enquanto o pessoal tá pensando aí, né, nas perguntas, se tem mais alguma, o que eu queria saber de você, Fabrício, é o seguinte, pensando principalmente em como montar a sua equipe, porque a gente sabe que em cada projeto, geralmente a nossa equipe muda, porque a construção civil ela é assim mesmo, é uma característica da nossa indústria. Quando você tem a oportunidade, que não é sempre, mas quando você tem a oportunidade de montar a sua equipe, qual que é a primeira coisa que você prioriza, assim? Quando você pensa em pessoas, você vai priorizar o estilo de trabalho dela, você vai priorizar a habilidade técnica, você vai priorizar... O que você prioriza
quando você pensa nisso? Disponibilidade geográfica, porque tem muita gente que gosta de ter reunião presencial, sei lá, o que você prioriza? Ó, nesse caso do complexo naval, quando o presidente da empresa me deu carta branca para eu contratar a equipe, eu pensei, naquela época era complicado contratar. Tem muita gente que acha que isso não existe, mas há 4 anos atrás era tudo muito diferente. Né? A gente está falando de um projeto que começou a ser feito há exatamente 4 anos, foi em junho de 2015. Então era complicado, você não tinha mão de obra como você tem hoje. Você tinha alguns nomes que se destacavam na área, no mercado, trabalhando, mas você não tinha a facilidade de encontrar. Então, na época, eu peguei meus alunos com melhor rendimento técnico e com experiência de projeto. Então, era uma galera que sabia projetar e que sabia utilizar os softwares. Mas o que definiu dentro? Porque né, eu me lembro que era uma turma com 20 e poucos alunos que eu estava dando na época, que era um curso master, né? Era um curso com vários softwares, várias disciplinas trabalhando. Como é que eu defini isso? Eu precisava de 2 caras. Eu peguei o meu melhor aluno, que trabalhava com representação gráfica, porque eu precisava de alguém muito bom nisso para atender as especificações da empresa na entrega da aparência gráfica da documentação, carimbo, espessura de linha, essas coisas mais burocratas. Né? E eu precisava de alguém bom em modelagem de família para caso eu precisasse modelar uma família. Então eu procurei um aluno que tivesse essa característica. Então eu contratei esses 2 para trabalharem comigo. Né? E dessa equipe, cara, só saiu o cara fera, né? Esses 2 que vieram trabalhar comigo, um é o Felipe Wilbert, que é aqui do Rio de Janeiro, que já estava trabalhando bastante com o BIM, e o outro é o Eric Mark, que abriu uma revenda no Rio de Janeiro. Então a galera que, meu irmão, fera, tem o Vitor Lucas também, que para mim é o cara que eu confio em projetos de outras disciplinas, ele é engenheiro. Então dessa galera, desse grupo de 4 pessoas, cara, foi uma experiência boa para todo mundo. Todo mundo saiu dali para frente, entendeu? Com um nível bem maior. E daí eu fiquei até curiosa agora, né? Porque eu acho que essa é uma dica legal para quem está acompanhando aí. Então, quando você olha, né, o pessoal, você olha primeiro a habilidade técnica, mas vamos supor que você tenha 2 caras de habilidade técnica igual, né? Os 2 têm lá, os 2 operam o software na mesma qualidade, são operadores iguais, mas você vai consultar o currículo deles, né? Você escolhe quem? Você vai escolher um cara que tem mais experiência de obra, você vai escolher um cara que tem mais experiência de projeto, você vai escolher que perfil de pessoa, o que você acha que faz mais diferença quando a gente fala de BIM? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas você prefere alguém que tenha os 2 misturados, obra e projeto? Assim, eu estou perguntando isso porque tem muita gente que está acompanhando, que está buscando qualificação. Sim, sim. Então, de repente, essa dica pode ser bacana para o cara pensar assim, pô, eu sei bastante de projeto, eu sei operar software, mas daí toda vez que ele apresenta o currículo dele em algum canto, ele é recusado. Então, assim, de repente, um insight aí de como você tomaria essa decisão pode ajudar essas pessoas. Se eu quiser alguém para modelar, eu preciso de alguém com experiência em projeto. Porque o cara que projeta, que desenha, ele entende as 3 dimensões, né? Ele estudou para entender as 3 dimensões e representar isso graficamente. Então, não, a gente precisa montar uma equipe, aí tem que ter um cara para modelar e tem que ter um cara para fazer planejamento. O de planejamento é o cara de obra, sem a menor sombra de dúvida. Meu foco seria o cara de obra, porque ele vai saber planejar isso melhor, ele entende mais da obra, do canteiro de obra, entende o funcionamento de um canteiro de obra. Então, se eu tiver que trabalhar com planejamento em BIM, eu pego o cara que tem experiência em obra. Se eu precisar modelar, eu não vou botar um engenheiro de obra para modelar. Mas se eu tiver um engenheiro projetista, aí eu vou pegar esse cara e vou botar ele para modelar, porque ele vai ter essa experiência para saber a modelagem do BIM, entendeu? Então eu separaria assim. Então, quando a gente está falando de um cara que vai ser BIM Manager, por exemplo, querendo ou não, ele vai estar trabalhando com várias dimensões, né? Ele não vai estar trabalhando só com uma modelagem em 3D, ele também vai estar trabalhando com uma dimensão 4D, 5D, enfim, ele vai estar trabalhando com o céu ao limite, né? Dependendo da empresa que ele entrar. Então, para um cara que quer ser BIM Manager, o ideal
ele além da experiência em projeto bem aprofundada, ele também tem experiência em obra, né? Sim, eu de 2008 a 2011, eu trabalhei como fiscal de obras da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Então foram fortes emoções, porque eu tinha que fiscalizar a obra em tudo que era canto do Rio de Janeiro. Todos esses lugares que vocês veem no noticiário aí que tem tiro comendo, bomba, já fui nesses lugares todos. Então eu era fiscal de obra da SEDAI. Então eu ganhei bastante bagagem de obra de como você pega um terreno do nada e faz um reservatório d'água, por exemplo. Eu acompanhava tudo isso. Concretagem, bate-estaca, isso tudo, armação, já tive que conferir a armação embaixo de sol. Então, para você chegar você poder ter um bom desempenho como BIM manager, o ideal é você saber navegar entre eles. Na arquitetura, na verdade, na arquitetura, você acaba tendo muito contato com o projeto. Né? O pessoal, o arquiteto é o cara que desenha. Mas não, tem arquiteto que tem muita experiência de obra, mais experiência de obra do que de projeto. E na engenharia civil é a mesma coisa. Muita gente acha que o engenheiro é o cara da obra, que vai estar de bota, com capacete dentro da obra e tal, mas tem muito cara que é engenheiro projetista, que executa projeto. Então, para você poder chegar nesse nível de BIM manager e poder entender todo esse fluxo, o ideal era que você tivesse experiência nesses dois ambientes. Então aí, galera, mais uma dica para vocês anotarem aí no caderninho. Quem está querendo algum dia chegar a essa posição de BIM Manager, mais uma vez foi reforçado, não adianta achar que você vai sair da faculdade em 3 anos, você vai virar um BIM Manager. Adquira experiência de projeto, adquira experiência em obra e continue trabalhando nas suas habilidades de software até chegar lá. Claro que existem exceções, né? E tem muita gente que consegue chegar nisso antes, mas é muito suor e lágrimas aí, não é um caminho fácil, né? Todo mundo, como é que é? Tem até uma piadinha que fizeram, engenharia e arquitetura dá dinheiro? Não, quem dá dinheiro é pai e mãe, o resto você tem que trabalhar mesmo. Quem dá dinheiro é pai e mãe. E do céu só cai chuva, galera. Então, galera, é isso aí. Acabaram as perguntas, ninguém mandou mais nada aqui. O que eu queria passar para você agora é a palavra para você, então, basicamente, fechar aí a semana. Então, se você quiser dar uma dica para o pessoal que está pensando em seguir esse caminho, o pessoal que está começando agora, uma dica que você quiser dar, enfim, um pensamento aí. O Wagner falou para o pessoal trabalhar com paixão, foi até um final meio coaching, assim. Então, se você quiser fechar, fica aí à vontade. Bem, não vou ter um final coaching igual ao Wagner, mas o que eu falo para vocês é o seguinte, galera. Não é fácil não, brother. Não é. Entendeu? Você vai ter que aí quebrar bastante pedra para poder fazer isso acontecer. Mas a única coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que não tem um certo desespero para tempo. Eu tô com 22 anos, tenho que ser um BIM manager até os 25. Não existe isso, cara. Não bota isso na tua cabeça. Vai trabalhando, cara. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você fizer, uma hora vem. A coisa só não vai vir se você não trabalhar. Se você ficar dentro de casa, no teu mundinho escondidinho ali, não vai acontecer nada. Mas se você for, sei lá, fazer um curso, pô, tu ficou bom num software, vai dar aula. Uma coisa que eu faço muito hoje no Rio é dar aula de software, cara, de BIM, de modelagem BIM, cara. Eu faço isso direto e me amarro, gosto muito de dar aula. Então, faz um curso, trabalha, modela, vai aprender sobre 4D, sobre 5D, orçamentação. Não precisa virar um orçamentista, mas vai entender como é que funciona engenharia de custos para poder trabalhar no BIM nessa área. E quando você for ver, já apareceu. Não entra numa neura de, não, eu tenho metas. Não, tem meta, mas você não vai adiantar ter meta se você não trabalhar e não fizer as coisas. Então, trabalha, cria conteúdo, vai fazendo seus projetinhos, seus orçamentos, que uma hora você chega lá, cara. Um último recado aqui que eu vou ter que passar, ao invés de só fechar a palestra com o que você falou, que eu adoraria, é porque o pessoal perguntou amanhã das palestras, e eu vou aproveitar agora que tem bastante gente assistindo. As palestras de amanhã, mais uma vez, vão começar às 3 da tarde.
A primeira palestra que a gente vai ter às 15h vai ser sobre Open BIM, tá? Vai ser um especialista nessa área de Open BIM, ele vai falar sobre Open Standards, IFC. Ele chama David Vendrell, David Delgado Vendrell, ele é de Barcelona, tá? E ele tem uma consultoria focada nisso. Então, ele dá muita consultoria para a área pública, principalmente, mas também para a privada, sobre esse assunto. Então, vai começar às 15h com ele. Daí, depois, às 5h, a gente vai ter a palestra da Caroline Cabral, que vai falar sobre normatização, tá? Daí, a gente tem a palestra do Décio Ferreira, que vocês já estão aí querendo saber quando vai ser a palestra do Décio. E quem vai fechar o evento amanhã comigo, eu segurei ali para vocês ficarem comigo até o final, vai ser o Marcelo, tá? A palestra vai ser em inglês, mais uma vez, mas mesmo que você não entenda tão bem, vale a pena, tá? Porque como vai ter o acompanhamento com slides e tudo mais, a gente também vai sempre fazer o possível para tentar passar para vocês o que está acontecendo. Não percam essa oportunidade, porque amanhã vai estar incrível, assim como hoje já está sendo maravilhoso, beleza, galera? Mais uma vez, Fabrício, muito obrigada. Desculpa. Obrigado pelo convite, Mari. Bem maneiro mesmo. Muito obrigado mesmo. Que bom que você gostou. Galera, continue compartilhando aí com a gente. Agora a gente vai